A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a professora Persiliana e nós trabalhamos aqui na Assembleia de Deus, na Escola Bíblica Dominical, fazemos parte da equipe de professores e estamos agora já no segundo trimestre do ano de 2024, estudando um tema igualmente empolgante, que é a carreira que nos está proposta. Uma lição, uma revista que tem como comentarista, o pastor Osiel Gomes, e nós temos assim muita alegria em estar aqui podendo contribuir, colaborar com os professores, alunos e estudiosos da Palavra de Deus. E nessa oportunidade nós vamos estar estudando a lição, não se assustem, uma lição um pouco puxada, a realidade bíblica do inferno, que é a lição de número 11. Ninguém gosta muito de falar sobre o inferno, mas a Bíblia mesmo diz, e vários estudiosos, que Jesus pregou mais e falou mais do inferno do que do céu. Com certeza, na tentativa de que as pessoas não fossem para o inferno, Então, a realidade bíblica do inferno, lição número 11. Texto áureo, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. E a verdade prática diz assim: o inferno é um lugar real de dor, de agonia e desespero. A sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Então, realmente, isso que está aqui, essa realidade, ela é um alerta para nós abrirmos os olhos e não querermos ir para lá e lutarmos contra talvez um desejo ou talvez um descaso com a realidade do que é o inferno. A introdução. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que o céu, nas páginas do Evangelho. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o próprio apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica, como é que a Bíblia ensina, como é que a Bíblia mostra. Estudaremos essa doutrina. Situaremos a resistência atual de muitos em relação a essa doutrina e veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar, isso é que é grave, negar essa doutrina bíblica significa negar o cristianismo bíblico, porque a Bíblia está recheada também de termos e situações e terminologias e evidências de que ele é um lugar real, de fato. Então, a nossa lição também tem os 3 pontos. Ponto 1, o pensamento humano, que dizem os homens, os teólogos, os estudiosos sobre o inferno, a respeito do inferno. O ponto 2, como essa palavra aparece na Bíblia, como é que ela é tratada na Bíblia, e a doutrina bíblica do inferno. Então é uma lição que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse lugar terrível de tormento, Eu coloquei assim no início: os filósofos e teólogos de mentes cauterizadas, que é o nosso primeiro ponto. Quando eu li esse título, nesse primeiro ponto da lição, me veio à memória o apóstolo Paulo lá no Areópago, em Atenas. Ele ali, rodeado pelos filósofos da época, homens, grandes pensadores, homens ensinadores, que ficavam lá o dia inteiro ensinando as pessoas. E ali, Paulo, debatendo com aqueles homens, cultos, foi chamado por eles de paroleiro, quer dizer, você está aí com essa conversa fiada, Os atenienses construíram ali no Areópago
um altar para o Deus desconhecido. Paulo, quando chegou ali, deparou com aquele altar. E por medo, eles tinham medo de esquecer algum ídolo, né? E perder as bênçãos ou de receber castigo. Então, por isso já deixaram designado. E aquilo ali foi uma maneira como Paulo, né, se aproveitou para começar a pregar e falar sobre Jesus Cristo para aqueles homens. Paulo, na segunda carta dele a Timóteo, lá no capítulo 3, ele faz sérias exortações de como seria a humanidade nos dias finais, né? Homens egoístas, é uma lista enorme, soberbos, blasfemos, cruéis, orgulhosos, e a lista continua. Essa lista descritiva de Paulo sobre o comportamento das pessoas nos últimos dias descreve a nossa atual sociedade, tal e qual. Esse sistema mundano, afundado no pecado, pratica toda sorte de males e fica totalmente inválido o que a Bíblia Sagrada ensina, o que ela traz. Portanto, a realidade da existência de um lugar chamado inferno, e que para lá irão todos aqueles que não obedecerem a Deus, simplesmente se torna algo ridicularizado por esses homens, por essa sociedade odierna, né? Fica totalmente fica ao descrédito, fora de crédito. Até mesmo alguns teólogos, né, chamados teólogos da pós-modernidade ou da modernidade, já questionam a veracidade de muitos textos bíblicos. A gente tem notícias, não longe daqui de Londrina, não é, de professores de seminário que já chegam em sala de aula, nos seminários de teologia, pondo os alunos para pensar e para discutir se realmente aquele texto, não é, faz parte do cânon, se é para se levar a sério, e já pondo em descrédito a palavra de Deus. Que coisa terrível isso! O ensino do universalismo, que faz as pessoas crerem que no final de tudo, todos irão para o céu, independente da vida que levaram aqui na terra. Pois afinal, Deus, como um Pai amoroso, perdoará toda a humanidade. Já vi muita gente falar sobre isso. Não, ninguém vai para o inferno, não. Deus é um Deus de amor, é um Pai amoroso. Deus não vai fazer isso. São ensinamentos totalmente heréticos, fora daquilo que a palavra diz e ensina. Então aí vem o alerta apostólico. A aparência de religiosidade pode enganar a muitos. Paulo nos lembra de que até mesmo o pior corrupto deseja parecer correto. No verso 8 de 2 Timóteo capítulo 3, ele diz que essas pessoas resistem à verdade. Eles não querem aceitar a verdade. De acordo com a tradição, Janes e Jambres eram dois mágicos que falsificaram os milagres de Moisés diante de quem? De Faraó, lá em Êxodo capítulo 7, versículo 11 e 12. Paulo explicou que da mesma maneira que Moisés os expôs e os derrotou em Êxodo 8, 18 e 19, Deus subverteria os falsos mestres que estavam contaminando a igreja lá de Éfeso. No verso 14 de 2 Timóteo 3, ele continua alertando Timóteo. Tu, porém, né, ele chamando meu filho amado Timóteo, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Timóteo estava ali cercado pelos falsos mestres, não é? E ele corria o risco de facilmente abandonar a sua fé ou realmente modificar a sua doutrina diante de tanta pressão desses homens falsos ali em torno dele. Ele é aconselhado, alertado mesmo por Paulo
a olhar para o seu passado, para a sua história e permanecer nos ensinos básicos a respeito de Jesus, que são eternos verdadeiramente. Como Timóteo, nós estamos também cercados de falsas doutrinas, de falsos ensinos, de falsos mestres, né? Tendo aparência realmente até de gente séria, de gente piedosa. Mas nós não devemos permitir que a nossa sociedade, essa sociedade aí, né, perniciosa, distorça e coloque empecilhos à eterna verdade de Deus. Mais uma vez aqui eu venho alertar e falar da importância de ser um aluno da Escola Bíblica Dominical. Aqui nós estudamos esta palavra, que é a verdade. E quando a gente está fortalecido e alertado sobre esta palavra, aquilo que Deus requer de nós, nós temos pouca possibilidade de cair nesses erros aqui. Podemos até cair, mas muito mais difícil, porque nós temos o alerta que a palavra de Deus constantemente nos dá. E isso, dentro da escola dominical, é muito falado, né? É muito colocado, exortado, ensinado. Irmão, venha para a escola dominical, não deixe de participar das aulas. O ponto 2, como a palavra inferno aparece na Bíblia. No Antigo Testamento, a nossa revista dá destaque para a palavra Sheol, traduzida como lugar dos mortos, aparecendo por 65 vezes. Vemos no Salmo 16, versículo 10, Davi pedindo: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Davi declarou confiantemente que Deus não o deixaria na sepultura. É interessante como o autor aqui da lição explica o entendimento sobre a morte no Antigo Testamento. A atenção das pessoas se voltava mais para o lugar onde o corpo do morto iria e não para onde a alma da pessoa iria. Então, não se encontra realmente um texto claro no Antigo Testamento entre um lugar para os salvos e outro para os perdidos. Então, vemos sempre o Antigo Testamento apontando para o Novo Testamento. Então, vamos ver no Novo Testamento. Aqui há um destaque para 3 palavras gregas: Hades, Tártaro e Geena. Na referência das cidades de Tiro, Sidom e Sodoma, reputadas como iníquas, em Mateus 11, a partir do verso 20, todas elas foram destruídas por Deus por causa do pecado. E no verso 23, e tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até aos infernos. Betsaida, Corazim e Cafarnaum viram Jesus e não creram. Elas sofreriam um castigo ainda maior do que as cidades ímpias em que ele não se deu a conhecer. Olha que coisa terrível. Em Lucas 16, 23, a palavra grega Hades era um termo geral para o lugar, o estado dos mortos, enquanto aguardavam o juízo final. O texto de Apocalipse 1,18, e o que vive, que fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Os nossos pecados nos condenaram e nos sentenciaram, mas Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Somente Ele pode nos libertar do jugo eterno de Satanás. O texto de 2 Pedro 2, 4 a 6 tem havido diferentes opiniões entre os teólogos. Entre os 3 exemplos, nos advertem claramente de que Deus pune os pecados e, portanto, os pecadores impenitentes não ficarão impunes. Não é para a gente se iludir. Não escaparão do juízo divino. Esse lugar, Tártaro,
aqui no texto, também chamado de cadeias da escuridão. Olha que coisa terrível, dando a ideia de profundidade, onde estão aqueles anjos que se rebelaram. E no verso 9, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Fica o alerta para aqueles que vivem uma vida longe do propósito de Deus. O juízo virá, o dia do acerto de contas, e o lugar para onde aqueles injustos, para os ímpios irão, não é um lugar nada agradável. Quanto à palavra Geena, faz referência ao vale de Inom, onde os escombros e o lixo da cidade eram jogados, um lugar terrível, feio. Esses altares eram usados para adorar Moloque, um deus que exigia sacrifícios de crianças. Segundo a Reis 23:10, os caldeus transformaram esse vale de sacrifícios chamado Vale da Matança. Os judeus seriam mortos no lugar onde sacrificaram as suas crianças, em uma adoração pecaminosa e satânica a um ídolo. Então, veio associar esse nome do fogo queimando, o lixo da cidade, com castigo eterno, com fogo eterno, e Jesus mesmo declara em Mateus 23:33, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E em Mateus 25:41, falando do juízo final, fala do fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. O terceiro ponto, a doutrina bíblica do inferno. O conceito bíblico do inferno. Sabemos pela Bíblia que o inferno é um lugar real, ele existe de fato. A imagem do fogo eterno, do julgamento, é comum nas Escrituras. E para os judeus da época de Jesus, também era uma imagem familiar. Jesus falou do inferno muito mais vezes do que falou do céu. Para aqueles que rejeitam a ideia de que um Deus amoroso nunca poderia condenar alguém ao inferno, esse texto mostra exatamente o contrário. Deus não criou o inferno para os seres humanos, mas sim para Satanás e seus anjos caídos. As boas novas são reveladas a todos, mas alguns há que rejeitam, não querem ouvir, como está em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Satanás é o Deus deste século. Seu trabalho é enganar e cegar as pessoas, pelo amor ao dinheiro, pelo poder, pelo prazer. Aqueles que rejeitam a Cristo e preferem viver longe de Deus, acabam servindo a Satanás e a quem? Aos seus agentes terríveis. O que ensina essa doutrina? O que ela fala, Como nós já dissemos, a realidade da existência do inferno é totalmente bíblica. Jesus, em Mateus 10:28, diz assim, e não temais, esse texto é um texto muito sério, E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não devemos temer as pessoas, mas a Deus. E a atitude de Deus com relação a nós depende inteiramente da nossa resposta a Jesus Cristo. Que terrível declaração em Marcos capítulo 9, versículo 43. Melhor cortar a mão e entrar na vida aleijado do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Jesus usou uma alegoria até assustadora
para enfatizar a importância de eliminar o pecado em nossa vida. Ganhar a Cristo supera qualquer perda em nossa vida. Nada deve ficar no caminho da fé para o céu. Em Lucas 16, onde Jesus conta aquela conhecidíssima parábola, né, do rico e do mendigo ali que ficava na porta do rico, no versículo 23, e no Hades ele ergueu os olhos, estando em tormentos. No verso 24, estou atormentado nesta chama. Então, por esses textos, nós já tiramos algumas conclusões de quão terrível é ir para o inferno. O castigo será eterno. Nesse texto aí de Lucas 16, já citado, né, o rico ele argumentava com Abraão para que a sua família não viesse parar naquela prisão, naquele lugar de tormento. Não é? Tormento eterno. Tal era a sua dor, a aflição que ele sentia ali. De acordo com Apocalipse 19, 20, o ardente lago de fogo e enxofre será o destino final dos ímpios. Apocalipse 20, 10, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Mateus 25, 46, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O castigo eterno acontecerá no inferno, Geena, o lago de fogo eterno, o lugar da punição para todos aqueles que se recusarem a arrepender-se em vida, porque o tempo, o momento do arrependimento é hoje, é aqui, é agora. Depois nós sabemos que não há nenhuma chance. Com tudo isso colocado, há uma grande e rica verdade. O amor de Deus pela humanidade, como está descrito lá em João capítulo 3, 16. É um amor tão grande, não é, que ele tomou a punição, os nossos pecados, não é, que os nossos pecados merecem sobre si mesmo, para que pudéssemos ser poupados do fogo eterno. Nós acabamos agora, né, de comemorar a Páscoa e falamos tanto sobre isso, né, sobre o sacrifício que Jesus fez em nosso lugar. Tomou sobre si, né, os nossos pecados, levou na cruz. Então, qual é a resposta que nós estamos dando? O tempo de dar a resposta é hoje, é agora, né? Então, essa é uma lição, ela é assim um pouco forte por causa, né, dos termos que são colocados, os nomes, mas ela chama também a atenção para um posicionamento em relação a Jesus Cristo. E a revista conclui assim: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. É o que a Bíblia, lemos alguns textos aqui, mas está recheado de textos, né? Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E por isso, devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Não há outra verdade, não há outra saída, não há outro caminho. Pode crer, pode deixar de crer. A realidade é esta que a palavra de Deus coloca. Espero, meu irmão, que você possa ajudar teus alunos, pessoas que estão nos ouvindo, que muitas vezes estão titubeando na sua fé. Não perca tempo. O inferno é real, ele é eterno, de lá as pessoas não saem, né? Que ele é eterno, e que Deus nos dê a graça de estarmos longe desse lugar, estarmos cada dia mais próximos de Cristo e próximos do céu. Que você tenha uma excelente aula na sua escola dominical. A paz do Senhor.